Peço a todos que, se puderem, acompanhar a leitura do Salmo 67. Salmos 67. As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações e que, de fato, possamos render graças ao nosso Deus constantemente, com nossas atitudes, com nossas palavras, com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Nesta hora nós vamos fazer uma oração e desta feita vou pedir à nossa irmã Elizabeth Sampaio que faça essa oração, pedindo a Deus o direcionamento, pedindo a Deus a instrução para as nossas vidas, pedindo a Deus a bênção neste momento. Santo Deus, eterno Pai, neste momento nos colocamos diante do Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos abençoa constantemente e nós muitas vezes não sabemos agradecer, muitas vezes não observamos o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é maravilhoso para conosco. Nós queremos te agradecer por tuas infinitas misericórdias, porque as tuas misericórdias nos alcançam a cada dia. E o Senhor tem sido proteção, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos guiado a cada instante. Neste momento nós queremos te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, mesmo não sendo fisicamente, presencialmente, mas em tudo nós entendemos que o Senhor sabe o porquê, o Senhor tem um objetivo em cada coisa. E assim nós somos gratos ao Senhor por isso e te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, o Senhor continue a nos direcionar, que o Senhor abençoe ao MP, o Senhor abençoe cada membro, o Senhor abençoe a sua diretoria e que o Senhor venha a nos abençoar cada vez mais durante esses encontros, porque eles têm sido abençoadores para as nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar esse momento, que tudo que aqui venha ser dito seja somente para a honra e engrandecimento do nome do Senhor. Nós também te pedimos que o Senhor venha abençoar a pessoa que vai falar de Ti nesta noite, para que a cada instante nós venhamos entender qual é a vontade do Senhor, qual é o querer do Senhor para as nossas vidas. Fica conosco, continua a nos abençoar e tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Normalmente, a gente sempre faz um instante, em cultos normais, né? A gente sempre faz um instante de cânticos e tal. Mas como no momento a gente está meio que impossibilitado, eu vou apenas ler o Salmo 100 e que possamos acompanhar essa leitura tendo esse espírito de realmente cantar um hino ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus possa aplicar
a sua palavra lida mais uma vez em nossos corações e que possamos entender e sempre ter em mente que Deus, de fato, Ele é bom e que a sua vontade, ela é soberana e sempre é o melhor para as nossas vidas. E que a sua misericórdia, ela dura para sempre. E nesta hora nós vamos ter mais uma oração de confissão de pecados, né, antes de passarmos a palavra para o reverendo Altino. E desta feita eu vou pedir a Raquel que faça essa oração e já peça também pela ministração da palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai, através da oração. Nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor pela palavra que será ministrada nesse instante, ó Deus. Clamar, Pai, para que essa palavra venha, ó Deus, diretamente, ó Deus, do Senhor para nós, que nós possamos estar com os corações abertos para receber essa palavra, Deus, para absorver, ó Deus, essa palavra em nosso coração, e faça morada em nós, ó Deus, e traga transformação para as nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Deus, de fato, ó Deus, aprendermos a ser teus discípulos, ó Pai, a sermos servos do Senhor, ó Deus, a viver conforme, ó Deus, um discípulo, ó Deus, deve viver, Senhor. Seja com a vida do pastor Altino, ó Pai, que o Senhor o abençoe, o guarde, que o Senhor o use, ó Pai, nessa noite, e em todos os atos, ó Pai, em todos os momentos da vida dele, ó Pai, em tudo aquilo que ele venha a falar, ó Deus, não só hoje, mas sempre que ele falar de Ti, ó Deus, que ele seja usado, ó Deus, para a glorificação do Teu nome, e que o Senhor possa ser engrandecido, ó Pai, hoje, nessa noite e sempre. Ser com cada irmão que está conosco, que a Tua palavra penetre, ó Pai, no mais profundo do coração, e que o Senhor possa, ó Deus, cuidar, ó Deus, de cada um em sua particularidade, ó Deus, nos ajudando, ó Pai, a vivermos cada dia mais uma vida que agrade ao Senhor. Nós pedimos também, ó Deus, ao Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque, ó Deus, nós temos consciência plena, Deus, da nossa falta para contigo, das nossas falhas, ó Deus. Temos consciência, Deus, que nós vivemos a cada dia fazendo coisas que não te agradam, ó Deus. Muitas vezes, ó Deus, involuntariamente, ó Pai, acabamos praticando, ó Deus. E muitas vezes até mesmo conscientes, ó Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, misericórdia, perdão. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos coloque em nosso coração, ó Deus, arrependimento verdadeiro, ó Deus. Que possamos, ó Deus, nos aproximar mais e mais de Ti, a ponto de derramarmos, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, de arrependimento diante do altar do Senhor, Pai. Que possamos receber, ó Deus, o Teu perdão, nos sentir, ó Deus, purificados, ó Pai, pela graça restauradora do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Antes de passar a palavra ao reverendo Altino, eu vou passar a palavra para o reverendo Josinaldo, para que nos apresente o reverendo Altino. Muito bem, boa noite a todos. Deus abençoe. Nós temos algumas pessoas, além do reverendo Altino, né? Eu estou vendo alguns nomes aqui. Eu não sei se são da igreja do pastor Altino, Aila, Fernanda, né? Eu vi, tinha um barbudo aí, alguma coisa meu. Daniel, né? Muito bem. Isso. E outros irmãos aí que estão chegando, nós damos boas-vindas. E dizer para vocês da mocidade, né, que o reverendo Altino é uma pessoa da nossa relação de alguns anos, né, é lá de nós. E eu não sei se alguém lembra, mas o reverendo Altino já esteve aqui na nossa igreja, pregou em um domingo pela manhã, no culto, dominical. Ele esteve aqui conosco. Outro dia eu participei de uma live com ele, lá que ele faz lá na igreja, em Monteiro. E para nós é uma satisfação muito grande ter o reverendo Altino aqui, nessa disposição que nós estamos tendo no momento.
E dizer, reverendo, que a nossa gratidão de antemão, né, pela sua aquiescência, sua bondade de estar conosco hoje, e também aos irmãos que estão aí de Monteiro, nossa alegria poder contar com a presença de vocês. Sejam todos bem-vindos, e eu passo a palavra para o reverendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, boa noite, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Ouvir esse sotaque baiano, né? E vocês ouvirem o nosso, né, reverendo Josnaldo, o nosso sotaque paraibano, né? A respeito de sermos nordestinos, mas os nossos sotaques. Eu tive a oportunidade de trabalhar também no Ceará, e a turma brincava muito lá no Ceará, o sotaque paraibano bem pesado, né, e o sotaque cearense também diferente. Então, muito bom estar aqui, reencontrar o reverendo Josinaldo, né, como ele bem mencionou, nossa amizade, né, de alguns anos, e eu tive a oportunidade de estar aí não só de manhã, mas à noite, né, faz muitos anos, eu acho que uns 10 a 11 anos fazia pouquíssimo tempo que eu tinha chegado em Monteiro e fomos até Mairi, de Mairi eu ainda seguia a Miguel Calmon e passamos o domingo aí juntos, salvo engano, celebrando até a Reforma Protestante, né? Nós trabalhamos... Eu não estava nem lembrado que você ficou para a noite, viu, reverendo? Fiquei, terminou o culto, aí eu retornei para Mairi. É interessante. Não lembrava desse detalhe, não. Eu creio que era o templo antigo ainda, você fez uma reforma, né, uma modernização. Isso. 2010, 2011, foi feita a inauguração. Né? Pronto, então eu creio que eu estive aí em 2009 para 2010, acho que foi 2009 mesmo. 2009, porque 2010 a gente passou fora daqui, no caso, reunido em um colégio. Pronto, então é isso mesmo. Então já vai dar 12 anos já para trás. É verdade. Né? E também aí agradecer a Ila, né, Fernanda, ao Daniel, que são jovens aqui da igreja que adentraram também para participar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para a gente meditar um pouco. O reverendo Josinaldo, então, na formulação do convite, né, pediu para que a gente estivesse trabalhando algo que fosse relevante para as nossas vidas e, ao mesmo tempo, algo que eu tenho pensado, refletido, lido um pouco na área, e eu tenho pensado um pouco sobre o discipulado cristão, sobre as implicações da vida do discipulado. Porque os irmãos podem abrir Mateus capítulo 28, tá bom? O texto é Mateus 28, a grande comissão, né, versículos 18 até o 20. Quando nós pensamos em discipulado, há uma tendência muito grande de nós apenas avaliarmos o custo do discipulado. Então a gente pensa sobre aquilo que o discipulado implica em termos de abnegação e em termos de renúncia. Se a gente pegar outros textos paralelos, onde Jesus, de maneira muito clara, muito objetiva, trabalha sobre a questão do discipulado, Jesus naturalmente ressalta esse aspecto da renúncia, da abnegação. Nós nos recordamos, por exemplo, de Lucas capítulo 14, quando Jesus fala sobre aquele que ama menos, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, a própria vida, é que é apto para ser um discípulo dele. Ou seja, aquele que não renuncia a absolutamente tudo não pode ser discípulo de Cristo Jesus. Então, Jesus ali está falando, no capítulo 9, ele também tratou um pouco sobre isso, né, sobre a questão do levar a cruz, né, do negar a si mesmo, para que possa seguir os passos de Jesus. Então, quando a gente fala sobre discipulado, ou sobre a vida do discípulo de Cristo, há uma tendência natural de nós, de certa forma, maximizarmos a questão do custo do discipulado, não é? Da renúncia, da abnegação, que está intrinsecamente ligada à
discipulado cristão, a seguir os passos de Jesus, né? Mas há outras áreas também, ou há outras implicações da nossa vida como discípulo, não é? E eu quero enfatizar um pouco, a despeito de ressaltar, claro, o custo do discípulo, mas pensar um pouco sobre a missão do discípulo, a responsabilidade do discípulo de Cristo Jesus. Então, o texto que eu fiz referência, né, os irmãos aí, Mateus capítulo 28, versículo do 18 ao 30, onde nós lemos o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, queridos irmãos. Então, quando a gente fala sobre discipulado cristão, a gente precisa ter em mente esses dois aspectos, né? O aspecto do custo do discípulo e da missão do discípulo, né? O custo, queridos irmãos, é um custo de fato altíssimo. Seguir a Cristo é estar disposto a abdicar, a abrir mão, a renunciar vontades, desejos, paixões próprias, inerentes à nossa personalidade, à nossa natureza pecaminosa caída, ainda que transformada, liberta pelo poder do Evangelho, mas nessa luta, nessa guerra constante e contínua que nós vivenciamos. Então, o custo do discipulado, de fato, é algo que a gente precisa refletir. É por isso que no próprio texto que eu fiz referência a vocês, o texto de Lucas 14, Jesus cita duas metáforas lá. Jesus cita duas comparações. Jesus cita um homem, né, um rei que resolveu construir uma torre, e Jesus cita um comandante que vai para um exército no sentido de averiguar se o seu exército tem condições de, no mínimo, enfrentar equiparadamente o outro que vem contra ele. E Jesus traz essas duas analogias, essas duas metáforas, para justamente fazer questão de enfatizar aquilo que aquilo que implica, né, o custo que está atrelado à vida do discípulo de Cristo Jesus, né? Eu me recordo, né, dos relatos históricos que nós encontramos não apenas no primeiro século, porque nós olhamos, né, para o primeiro século, nos recordamos a partir de 54 depois de Cristo, quando o imperador romano, quando Nero resolveu promover perseguição contra os cristãos, como ele colocou fogo, ateou fogo, né, em 10 bairros de Roma para acusar os cristãos que tinham sido eles que tinham promovido aquilo, para naturalmente fazê-los odiosos, não é? E aí a gente vê com Domiciano também a perseguição, a hostilidade, os cristãos que eram pegos, que eram colocados no Coliseu Romano, que eram ali estraçalhados pelas feras famintas, não é? Então a gente vê que o primeiro século foi marcado por perseguição, mas não apenas o primeiro século. Os 250 anos aproximadamente entre a morte e ressurreição de Cristo e o decreto, né, em 313, quando o cristianismo começa a ser uma religião tolerável no Império Romano, a gente vai ter aí uma média de 250 anos de muita perseguição, de muita hostilidade, de muita contrariedade àquele que professava a fé em Cristo Jesus. Eu cito aqui, dentre esses tantos, o exemplo de Policarpo, né, que foi coagido aqui pelo procônsul romano a que ele negasse a sua fé, a que ele renunciasse tudo aquilo que ele acreditava, e ele disse: olha, há 86 anos eu sirvo a Cristo, e ele nunca me decepcionou, faria eu agora, nesse momento? Né? Então, o custo do discipulado é alto, mas é interessante a gente destacar que esse custo está atrelado a uma vontade, um plano incomparavelmente melhor
do que aquele plano e do que aquela vontade proposta por nós mesmos, que é justamente o plano de Deus. Nós não estamos abrindo mão dos nossos planos, sonhos, paixões, desejos por algo inferior. Pelo contrário. Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, abra mão da sua própria vontade, das suas paixões, do seu querer, ele não está nos oferecendo em troca algo inferior, pelo contrário, ele está prometendo que os planos dele, os propósitos dele, que são incomparavelmente melhores, superiores do que os nossos, naturalmente sejam absorvidos na nossa vida, e aí sim nós nos deparemos com a realização plena e completa das nossas vidas. Porque Agostinho de Hipona já dizia que o Senhor nos fez para Ele, e nossa alma só encontrará deleite, saciedade plena e total quando nós estivermos plenamente nele. Ou seja, quando a nossa vida estiver plenamente conectada, ligada, unida a Cristo, é que nós naturalmente encontraremos satisfação, saciedade, realização completa, plena para as nossas vidas, porque Cristo nos fez para Ele, só nele nós encontramos essa satisfação plena. Então, o discipulado cristão está conectado ao custo, mas ele também está conectado à missão, ao trabalho, à responsabilidade que Jesus, então, nos deixou. E aí, sim, eu me reporto ao texto da grande comissão, porque esse texto nos remete à responsabilidade do discípulo de Cristo Jesus. Né? Há uma frase que ela é muito oportuna, que a gente frise, que a gente memorize, que a gente internalize, é que ser discípulo de Cristo implica necessariamente em fazer discípulos para Cristo. Ser discípulo de Cristo implica necessariamente fazer outros discípulos para Cristo Jesus. E aí, queridos, eu posso me reportar aqui, eu não sei se o reverendo Josnaldo conhece essa literatura, ou se algum de vocês conhece, mas há um material publicado pela editora Fiel, né, um livro intitulado A Treliça e a Videira, onde nós encontramos justamente essa distinção que os autores fazem e que ela é muito importante para as nossas vidas. Não é? Eles colocam a imagem de uma treliça, e o que é uma treliça? Né? É uma armação que pode ser feita de ferro, né, de metal ou de madeira, e ela funciona como uma espécie de sustentáculo de suporte, para que uma árvore, né, uma planta, uma trepadeira, ela possa naturalmente crescer e ter a treliça, ou ter aquela armação como sustentáculo, como suporte. E é justamente essa ideia de que os autores do livro A Treliça e a Videira, eles trabalham no sentido de que a igreja ela tem o seu lado como treliça, como algo sustentável, mas objetivando um propósito e um fim maior, que é o crescimento e o desenvolvimento da videira. E o que é a videira? Ele trabalha justamente o conceito que nós encontramos no Antigo Testamento, né? E que nós podemos perceber nas páginas do Novo Testamento, no sentido de que a videira é justamente o crescimento da Igreja de Cristo, ou a expansão do Evangelho de Cristo. E é interessante a gente destacar que esse crescimento, essa expansão do Evangelho, ela ultrapassa a questão denominacional. O reino de Deus é maior do que a nossa própria denominação, do que a nossa igreja local ou as nossas igrejas locais. Então, a treliça, que é toda a parte organizacional, administrativa, burocrática da igreja, ela não tem um fim em si mesmo. Ela tem ali um propósito como meio, para que, a partir dela, a videira, que é o evangelho, que é a expansão, que é o crescimento, que é o desenvolvimento do reino de Deus, ele naturalmente possa se concretizar.
Mas aí quando a gente se reporta ao crescimento, ao desenvolvimento, à função do discípulo de Cristo, nós precisamos nos reportar a esse texto aqui da Grande Comissão. Não é? Em 1972, o entendimento de um homem que foi chamado e conhecido como o pai das missões modernas, um homem chamado William Carey, ele publicou, né, um livro intitulado Uma Inquirição sobre as obrigações de cristãos usarem meios para a conversão dos pagãos. E nesse livro, William Carey entendia a Grande Comissão, prestem bem atenção nisso, William Carey entendia a Grande Comissão como um dever e privilégio para todas as gerações, e assim começou o movimento moderno de missões. Ou seja, no entendimento do pai das missões modernas, de William Carey, a Grande Comissão é um dever, é uma responsabilidade de todos aqueles que se tornaram discípulos de Cristo Jesus. De modo que o crescimento e desenvolvimento da videira não se dá apenas pela figura do pastor, pela figura da liderança da igreja, mas se dá a partir do momento em que cada membro, com o sentimento de pertencimento à igreja do Senhor, ao reino de Deus, ele incorpora, ele abraça essa responsabilidade, esse dever, não como algo extremamente penoso, pesado, desagradável, amargo, azedo, não, mas entendendo isso como um privilégio e de posse, não é, dessa realidade de dever e privilégio, ele se torna um missionário, se torna um disseminador do Evangelho de Cristo Jesus. Né? Quando a gente olha para a Grande Comissão, a gente sempre tem que recordar a ênfase do texto que está no fazei e não no ide. Né? Que antigamente a gente sempre se reportava ao ide, né? Ao ide, quando na verdade a ênfase está no fazei. E aí alguns, né, estudiosos debatem se aqui a tradução melhor seria indo por todo mundo e fazer discípulos, né, de Cristo Jesus. Mas o que importa, queridos, é que a gente entenda que de fato a ênfase aqui é no fazei. Né? No fazei. O imperativo repousa sobre ele. Os demais são os particípios, indo, né, ensinando, batizando. Tudo isso aqui são ações concomitantes ao imperativo, que é o quê? Fazei discípulos de Cristo Jesus. Agora eu pergunto a vocês, quem teve esse entendimento? Quem teve essa compreensão? Aí eu queria que vocês passassem um pouquinho as páginas das Bíblias de vocês e a gente chegasse lá no livro de Atos. Porque a gente fica se perguntando, eu tenho, reverendo Josnaldo e os queridos irmãos aqui, eu tenho esse ano tido a oportunidade de cursar uma pós-graduação, não é, junto ao Seminário Presbiteriano do Norte, na área de missiologia. Né? E aí, naturalmente, a gente tem sempre tratado sobre missões, sobre crescimento da igreja. E a gente fica a se perguntar, por que é que a nossa igreja, né? Por que é que a igreja não cresce tanto? Por que é que o nosso crescimento é tão lento? Por que é que a gente não desenvolve mais numericamente? Né? E quando eu falo nós, aí eu aqui me refiro especificamente a nós presbiterianos do Brasil, né? Mas é justamente, queridos, a falta, ou uma das razões pelas quais a igreja não desenvolve tanto é justamente porque nós não compreendemos ou nós não absorvemos, não incorporamos a Grande Comissão como responsabilidade, dever e ao mesmo tempo privilégio de todo membro, de todos os que estão ali e que naturalmente afirmam ser discípulos de Jesus. Por que a gente pode fazer esse diagnóstico? Porque quando a gente lê o livro de Atos, aí a gente fica impressionado. Primeiro sermão, 3.000 pessoas. Mais adiante, 2 capítulos depois, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e perdeu-se a conta de quantos discípulos de Jesus já no primeiro século, aqui no início
nós vimos. Por quê, queridos? Porque os apóstolos eram superdotados do poder de Deus. A gente leu lá na grande comissão, né? Jesus dizendo, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês estão revestidos de autoridade, de poder para pregar o evangelho, para expandir o reino de Cristo. Claro que os apóstolos tiveram um papel fundamental aqui nessa transição, não é? Da velha aliança, ou da maneira antiga como Deus administrava o pacto da sua graça para esse novo momento, mas era porque cada crente estava ali assumindo a sua responsabilidade, o seu dever. E eu me reporto a isso olhando justamente para o livro de Atos. Se vocês observarem comigo, Atos capítulo de número 8. Porque até o capítulo 5 de Atos, né, capítulo 1 e 2, a gente vê ali a questão do Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo, a conversão de 3.000 pessoas no primeiro sermão ali pregado por Pedro. A gente vê o relato como a igreja vivia bem, perseverando na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, né, no temor a Deus, estavam no templo, de casa em casa, a generosidade que marcava essa igreja inicial, ao mesmo tempo os primeiros problemas, capítulo 5 com Ananias e Safira, capítulo 6 com as viúvas helenistas sendo esquecidas da distribuição diária, mas agora no capítulo 7, perseguição, oposição, hostilidade, Estevão perante o sinédrio judaico, a intimidação por parte do sinédrio judaico, para que ele não pregasse aquela palavra, para que ele negasse tudo aquilo que ele estava ali anunciando, e ele faz uma exposição, se reportando ao início lá da revelação, do plano redentor, chegando até naturalmente a pessoa de Cristo, e o capítulo 7 termina com a morte de Estevão. Mas olha como é que continua, ou como é que começa o capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, gravem isso aí, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Queridos, percebam, todos exceto os apóstolos foram espalhados, dispersos. Imaginem aí, se isso acontecesse com a gente, o que a gente imediatamente faria? Né? Qual seria a nossa primeira atitude caso a gente fosse espalhado, disperso por causa de uma perseguição? Olha o que diz agora o versículo 4, porque aí é a contrapartida, não é? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, procurando se estabelecer primeiro? Não, iam por toda parte pregando a palavra. Iam por toda parte pregando a palavra. Percebam, queridos, que aqui os apóstolos não estavam. Nos versículos anteriores nós lemos que, exceto os apóstolos, os demais foram dispersos, espalhados. E quando eles chegavam, não era apenas moradia, trabalho, sustento que eles estavam ali procurando. Era, acima de tudo, disseminar, pregar, espalhar o evangelho que mudou radicalmente a vida deles, e que eles não podiam ficar com aquilo contido. Pelo contrário, eles tinham que partilhar com outras pessoas, eles tinham que anunciar a outras pessoas. E é por essa razão, claro, gente, que o evangelho, que a igreja vai prosperando e vai desenvolvendo e vai crescendo. E esse crescimento não se dá apenas do ponto de vista numérico, mas qualitativo. Agora, é importante que a gente use, né, e cite até aquela referência do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, quando ele diz que nós não devemos sofrer de numerolatria nem de numerofobia. Nós não devemos ter medo de números, que igrejas às vezes ficam com medo, com receio de que vai chegar gente nova, vai tirar da zona de conforto, vai dar mais trabalho. Então, medo de números. E o outro lado, idolatria por números. A gente não pode
incorrer nesse perigo aí que o reverendo Hernandes até cita, né, com essas duas palavras, nem ter a numerolatria, nem a numerofobia, mas é natural que uma igreja saudável, é natural que uma igreja que os seus membros, os seus congregados, as pessoas que vão sendo inseridas, que vão se achegando a ela, é natural que eles, absolvendo a grande comissão como um privilégio, como uma responsabilidade, como um dever, naturalmente o Evangelho de Cristo seja disseminado e seja propagado a várias outras pessoas. E nós sabemos, gente, que a responsabilidade nossa como igreja é de pregar. A conversão não é responsabilidade nossa. A conversão é uma obra estritamente monegística, é uma ação soberana e sobrenatural da parte de Deus, que Ele o faz na vida de quem Ele quer, na hora e como Ele quer. A nossa responsabilidade como discípulos de Cristo Jesus, naturalmente, é pregar, disseminar, espalhar essa mensagem que um dia mudou a nossa vida, que um dia transformou a nossa vida e que, naturalmente, é poderosa para mudar e para transformar tantas e tantas vidas. Agora, é importante que a gente aqui frise duas questões aqui sobre essa tarefa, essa missão do discípulo. Pregação, proclamação, anúncio, mas ao mesmo tempo é vida, testemunho, é encarnação do Evangelho de Cristo Jesus. Quando a gente olha para esses crentes aqui, eles não estavam apenas pregando uma mensagem distante, longínqua, utópica, abstrata, fora da realidade da vida deles. Não. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para o livro de Atos, nós enxergamos claramente que os discípulos de Jesus, eles estavam pregando algo que eles estavam também vivenciando e experimentando. Era anunciando o Evangelho de Cristo, mas ao mesmo tempo era encarnando, era praticando, era evidenciando em suas vidas, em seus comportamentos, aquilo que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. A partir disso, eu quero que a gente faça, algumas ponderações no sentido aplicativo para as nossas vidas. No sentido inicial de que, de fato, Cristo nos chamou para sermos seus discípulos, e sendo discípulos de Cristo Jesus, há um custo. Há um custo alto, é renúncia, é negação. E há também uma missão, há uma tarefa, há uma responsabilidade. E, ao mesmo tempo, essa tarefa e responsabilidade não é indesejada, não é pesada, não é ruim, não é desagradável. Muito pelo contrário, é prazerosa. É um privilégio a gente servir e honrar o nome do nosso Deus. Mas nós precisamos fazer isso das duas formas que a igreja fez. A igreja fez proclamando, anunciando, ou numa linguagem com uma palavra grega, querigmaticamente, ou a querigma, o anúncio, a proclamação. Até alguns que se reportam, Francisco de Assis, dizendo que Francisco de Assis um dia disse, viva o Evangelho, se possível pregue. Mentira, Francisco de Assis nunca disse isso, porque o Evangelho é viva o Evangelho e pregue o Evangelho. Não existe essa história de viva, se possível, pregue. Não. Pregue o Evangelho e viva o Evangelho. As duas coisas estão entrelaçadas e elas são indissociáveis, não podem ser separadas. Como jovens cristãos, nós devemos, queridos irmãos, nós devemos cumprir a missão que o Senhor nos confiou, de proclamar, de anunciar o nome de Cristo Jesus, mas, ao mesmo tempo, é responsabilidade nossa viver este Evangelho que um dia transformou e mudou radicalmente a nossa vida. Não nos envergonhando e também não envergonhando o Evangelho de Cristo Jesus. E isso de forma pública, mas também de forma privada, porque Deus, Ele nos conhece quando estamos fora, publicamente, à vista de todas as pessoas, mas o Senhor também nos conhece na nossa
intimidade, na nossa particularidade, porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações e a nossa vida. De modo que sejamos discípulos de Jesus, sigamos, não é, de fato, o exemplo de Cristo, porque eu não fiz menção, entendendo que vocês já sabem, né, mas discípulo significa aprendiz, aquele que aprende, e o nosso mestre é Jesus, é o nosso mestre, é o nosso professor por excelência, que não apenas pregou uma mensagem, mas que vivenciou essa mensagem, e nós somos chamados, a partir do exemplo também do apóstolo Paulo, quando disse: o que vistes, aprendeste e vistes em mim, façam vocês também. Então, a vida cristã, ela é uma vida marcada pela incorporação, pela encarnação, pela absolvição dos princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe e que nós sejamos discípulos que honremos e glorifiquemos o nome do nosso Deus. Eu não sei se eu estou dentro aí do tempo, mas em virtude da virtualidade, eu sei que se eu me prolongar muito aqui, a gente tende a ter uma diminuição na atenção de vocês. Por isso eu quis ser mais objetivo, no intuito de que a gente fique com isso na nossa mente. Ser discípulo de Jesus é ser um fazedor de discípulo. O pastor Josnaldo é um discípulo, ele também é um fazedor de discípulo. Eu sou um discípulo, sou também um fazedor de discípulos. Mas cada um de vocês que aqui está também é um fazedor de discípulos, se é discípulo de Cristo Jesus. Então que sejamos e que glorifiquemos e honremos o nome dele para a glória do Senhor. Amém. Eu queria orar com vocês, queria pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo aqui de reflexão, de meditação em tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a sermos discípulos verdadeiros teus, que honrem, que glorifiquem o teu nome, que testemunhem de ti, que proclamem o teu nome, ó Deus, pois não há mensagem mais poderosa, mais eficaz do que a mensagem do Evangelho para que nós anunciemos e proclamemos a outras pessoas. Nos faz servos úteis no teu reino, como assim foram aqueles primeiros cristãos que, mesmo enfrentando a oposição, a perseguição, foram verdadeiramente comprometidos com a tua palavra, com o teu reino, estiveram dispostos a viver ou morrer por causa do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos dessa forma, aqui de fato a morte seja um lucro e o viver seja Cristo Jesus. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, oramos pela vida do reverendo Josinaldo, por essa UMP, que o Senhor a cada dia abençoe a vida desses jovens, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Dá-nos uma noite em paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, né? A bênção de podermos passar esses momentos em comunhão com os nossos irmãos e principalmente em comunhão com Deus. Que de fato possamos viver as nossas vidas tendo sempre em mente o discipulado. É um pouco complicado de falar aqui, porque está tendo carreata e tal. Aí embaixo está melhor, pastor? Tá melhor. Mas se vocês nos escutam, nós queremos reforçar o nosso agradecimento ao reverendo Altino pela aceitação, pelo convite, e agradecer aos que estão conosco, as pessoas que estão nos visitando, aos que comumente já nos visitam, já têm ficado conosco há algum tempo. Nós queremos agradecer e louvar a Deus pelas vidas de vocês. Gravação. Reverendo, nós temos, através da nossa irmã Kelly Barbosa, um canal no YouTube. Nós estamos aqui para pedir a permissão do Senhor e das pessoas que estão nos visitando, que podemos divulgar Pastor, conseguiu ouvir a gente? Pastor Altino?
Sim, sim. Nós temos um canal no YouTube. Nós não, né? Kelly tem um canal no YouTube, é nossa irmã Kelly Barbosa. E aí nós temos tido o hábito de gravar esse momento e divulgar no canal. A gente quer saber se o senhor e os demais permitem. Sim, sim, da minha parte, tranquilo. Pronto, obrigada. Nada. Vamos encerrar pra gente aqui, porque... Pastor Josinaldo, o senhor pode fazer o encerramento com a gente, por favor, porque aqui tá complicado. Posso. Eu quero agradecer ao reverendo mais uma vez, dizer da nossa alegria em revê-lo, poder também ouvi-lo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, e a Igreja Presbiteriana de Monteiro, a Ila, Daniel Melo, que estão conosco. Quero também registrar aqui a presença da minha irmã, Joseane Lopes, está por aí, eu vi o nome dela aí, né? Eu também, tá, pelo sobrenome aí é da família do pastor. Minha irmã, de fé e de colher. Muito bem. Então vamos orar. Alguém teria alguma pergunta ao reverendo Albino? Fiquem à vontade, pessoal, para vocês perguntarem, porque se eu não souber, o reverendo Josinaldo responde, tá certo? Quando eu compartilho assim numa igreja que o pastor é fera, assim como o reverendo Josinaldo, aí eu fico mais tranquilo, porque se eu não souber responder, ele responde. Responde. Sobre o livro, pastor, se alguém desejar alocar o livro, nós temos esse livro aí, R$10 por locação, para ler num dia. Eu vou mandar o meu exemplar para você locar, e nesse valor vale a pena mandar via Sedex para você fazer isso aí. Mas vale como sugestão aí para vocês a leitura desse livro, muito bom. É bom, muito bom mesmo. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela presença dos irmãos que estão conosco, né, tanto da sede como da congregação, das congregações, alguns irmãos aí que a gente está vendo. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado por este momento, pela tua bondade e misericórdia, por esta noite de reflexão da palavra do Senhor, pelo despertamento que ela promove no nosso coração, nos trazendo a conscientização da nossa responsabilidade. Nós te bendizemos por tão grande privilégio de poder ser agente de proclamação da tua palavra, sabendo que esta proclamação ela tem o propósito de alcançar vidas e trazer pessoas que foram separadas pelo Senhor para a eternidade. Que o Senhor nos dê a capacidade e nos dê a iluminação do alto, para que não tenhamos receio de abrir a nossa boca, de proclamarmos sua palavra. Que o Senhor nos livre das más companhias, dos entretenimentos desta vida, que nos afastam muitas vezes do propósito que o Senhor tem para nós. Nós queremos agradecer pela oportunidade de podermos ter conosco o reverendo Altino e todos os demais irmãos que entraram nessa programação. Que o Senhor conceda a cada um uma noite de descanso e de muita paz em seus corações, e o desejo de amanhã poderem ser instrumentos nas tuas mãos para falar do amor de Deus para outras pessoas. Perdoa os nossos pecados, livra-nos do homem mau, da peste perniciosa, guarda as nossas almas em nome de Jesus. Amém. É isso. Então, terça-feira tem mais. Tem Deus. Tamir está pedindo para vocês deixarem a câmera ligada, porque ela gosta de fazer uma foto para mostrar. Não é, Tamires? Isso aí. Para motivar. Então, quem está com a câmera ligada,
Liga e quem está de óculos, se quiser tirar, pode tirar. Eu acho que não vai dar tempo. Tirou também? Ô, pastor. Tudo feito? Muito bem. Então, é isso. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço, queridos. Deus